tá? Mas aqui, então, contextualizando para recuperação muscular, que é o assunto de hoje. Muito bem. Eu vou colocar aqui no modo de tela cheia para ficar melhor para a gente ver. E vamos lá. A gente vai falar hoje sobre regeneração muscular, sobre as grandes estrelas da regeneração muscular, que são as células satélites, tá? E terapias de recuperação muscular lá no final da nossa aula. Então, quando a gente fala de regeneração muscular, bom dia. Quando a gente fala de regeneração muscular, é bom a gente entender onde é que são as coisas, né, dentro da musculatura. Aqui a gente tem um músculo, né, desenhado de uma forma bem lúdica, né? Aqui a gente tem um corte transversal e quando a gente faz esse corte transversal, a gente consegue identificar aqui as células bem individualizadas, né? Cada uma dessas células aqui é uma fibra muscular. A gente só olhando assim não consegue dizer se é uma fibra muscular do tipo 1, do tipo 2, do tipo 2X, tá? Independente. Mas a gente consegue ver algumas coisas. Ver que a gente tem matriz extracelular aqui do lado, né, externo, conectando essas células, e aqui a gente consegue ver mais. E essa matriz extracelular, ela é formada de uma grande quantidade de colágeno. Vocês vejam aqui que a gente tem diversos tipos. E a gente tem, inclusive, diversos tipos de colágeno, tá? Na matriz extracelular. Quem é responsável por formar essa matriz extracelular aqui é justamente este tipo celular aqui, que são os fibroblastos. A gente já comentou um pouquinho sobre eles na aula passada, a gente vai comentar mais na aula de hoje, tá? Quando a gente olha especificamente, então, para a fibra, a gente consegue ver ela aumentada aqui do lado direito, a gente vê que a gente tem uma membrana basal recobrindo toda essa fibra. A gente tem um sarcolema, que é a membrana da fibra muscular, então, circundando toda a nossa fibra muscular aqui. E a gente tem uma série de núcleos, né? Cada um desses núcleos, então, eles estão extremamente periféricos, mas eles estão dentro do sarcolema, obviamente, né? Mas a gente vê que eles são bem periféricos. Aqui a gente consegue identificar também, ó, eles estão aqui em azulzinho. E por que a gente geralmente representa esses núcleos em azul, né? Porque uma das formas da gente marcar eles no laboratório, na imunossuquímica, é com um corante chamado DAP, e ele marca eles em azul, tá? Por isso que geralmente eles são representados assim, em azul também. E entre a fibra muscular, entre o sarcolema e a membrana basal, a gente tem a presença das células satélites. Essas células satélites, elas estão distribuídas, né, dentro do tecido muscular, e elas estão sempre ali, pegadinhas, grudadinhas ali do lado de fora das fibras musculares, tá? Vocês vejam que a maior parte, né, da fibra muscular é justamente formada por miofibrilas. Cada pontinha dessas aqui representa uma miofibrila, né, que foi cortada nesse corte tangencial que foi feito. E cada uma, tangencial não, desculpa, transversal. E cada uma dessas miofibrilas, então, ela é formada por sequências de sarcômeros, né? Vários sarcômeros, um do ladinho do outro. Muito bem. Então, a regeneração muscular é um processo. Agora tem várias palavrinhas-chave que a gente tem que prestar atenção aqui. Altamente orquestrado, ou seja, é como se fosse uma orquestra, onde cada um dos instrumentos entra num momento diferente, tá? Numa música. Que envolve a ativação, a migração de células satélites para o local da lesão, a sua proliferação e a sua diferenciação. Então, a gente tem 4 processos que envolvem as células satélites: ativação, migração, proliferação, diferenciação. E cada um desses processos, gente, ele vai acontecer num momento específico, num timing específico, naquele ambiente da lesão muscular, tá? Cada um desses processos tem uma regulação envolvida. E o sistema imunológico está envolvido justamente nessa regulação, tá? Bom, aqui nessa imagem do lado direito, a gente tem uma representaçãozinha bem bobinha, assim, mas ela mostra um pouquinho, né, do que está escrito aqui do lado. Então, a gente tem aqui o músculo, né, o miotúbulo, sofreu um determinado dano. Miotúbulo é a mesma coisa que fibra muscular, tá? Que sofreu um determinado dano. A gente tem ativação da reação inflamatória. Essa reação inflamatória, então, faz com que a gente atraia, né, muitas células do sistema imunológico. Isso leva à ativação da célula satélite. Esse MSC é de Muscle Satellite Cell,
tá? Vem do inglês, tá? Então, vocês verem assim, é célula satélite muscular. Então, leva à ativação da célula satélite, e aqui ele está representando, então, em amarelinho, né? As células satélites são ativadas. Eu tenho a renovação da população das células satélites. O que isso significa? Que eu passo a ter a proliferação dessas células, uma célula mãe da origem das duas células filhas, só que uma célula é a que vai seguir adiante na diferenciação. Outra fica indiferenciada. Por quê? Porque as células satélites são as células tronco. E se eu fizer com que todas as minhas células tronco se diferenciem, eu fico sem essa população de células tronco para um outro momento que eu tiver uma segunda lesão. Tá? Então, por isso que é importante, e sempre acontece da mesma forma com células tronco, eu sempre vou ter uma porção das células que proliferaram se desdiferenciando e uma porção se diferenciando. Tá? Eu continuo com um pool de células tronco. Eu tenho a formação, então, de novos miotúbulos, se for necessário, depende da extensão do dano. Depende se eu tiver um rompimento de muitas fibras musculares. Eu posso ter a formação de novas fibras. Ou então, simplesmente, a regeneração dos miotúbulos existentes com a doação de núcleos. Então, essa é uma das principais funções da célula satélite. Doar o seu núcleo para as fibras pré-existentes ali. E por que isso é tão importante, gente? Porque isso aumenta a capacidade de síntese de proteínas daquela fibra existente. Para hipertrofia, isso é muito claro, né? A gente consegue imaginar isso. Na hipertrofia, eu tenho que aumentar o tamanho da fibra, tenho que aumentar o volume, tenho que aumentar o número de sarcômeros. Consequentemente, eu preciso aumentar a síntese de proteínas e, para isso, eu preciso de mais núcleos, né? Agora, para lesão, isso também pode acontecer, tá? Depende da extensão da lesão. Porque ela doa para o YouTube. Ela vai doar para fibra muscular. Usa essa terminologia que é mais fácil. Fibra muscular. Durante todo o semestre eu vou falar em fibra muscular. Miotúbulos seriam alguns artigos que falam. Bom, qual é o pensamento atual, então, que a gente tem sobre remodelagem de células musculares? O músculo esquelético representa um tecido dinâmico, cujas células não permanecem como populações fixas durante a vida inteira. Elas vão sofrer regeneração e remodelagem para diversas demandas funcionais para alterar o seu perfil fenotípico. Isso acontece, gente, não só no processo de lesão, isso acontece com o exercício. Né? Cada estímulo que a gente está dando para as fibras musculares vai fazer com que elas reajam e que elas se adaptem. A ativação do músculo por meio de tipos e intensidades específicas de uso em longo prazo estimula células pluripotentes miogênicas, até então quiescentes. Olha quantas palavrinhas-chave a gente tem aqui, tá? As células satélites são células pluripotentes miogênicas, até então quiescentes. O que isso significa? Significa que elas têm a capacidade de continuar sendo células tronco, mas elas têm a capacidade de se diferenciar em células miogênicas, células que dão origem aos miócitos, tá? Mais uma coisa importante, esse tipo de célula, gente, por ser célula tronco, tem a capacidade, na verdade, de se diferenciar em vários tipos celulares. Tudo depende do quê? Do ambiente que a gente coloca para essa célula, tá? Então, ali, dentro do músculo, ela tem um ambiente que vai propiciar a diferenciação dela numa célula muscular, numa fibra muscular. Tá? Mas se ela estivesse em outro ambiente, no laboratório, a gente conseguiria fazer com que ela se diferenciasse em outros tipos celulares também. Tá? Mas isso não é utilizado com células satélites, especialmente, porque a gente tem um número muito pequeno. Com que geralmente se utiliza esse tipo de alteração? Com célula mesenquimal, que é extraída de tecido adiposo, por exemplo, esse tipo de coisa. Tá? É mais comum. A fusão dos núcleos de células satélite e a incorporação nas fibras musculares pré-existentes permitem a essas fibras sintetizar mais proteína para formar elementos contráteis, né, os sarcômeros, adicionais das miofibrilas. Eu tinha falado para vocês. Por si só, esse processo não cria novas fibras musculares, porém contribui diretamente para a hipertrofia muscular e pode estimular a transformação das fibras existentes de um tipo para outro. Então, é a transformação de fibras também que a gente tem, tá? Em especial, fibras do tipo 2A para fibras do tipo 1. Isso é mais comum de acontecer, tá? Muito bem. Uma ampla variedade de moléculas sinalizadoras extracelulares, principalmente fatores de crescimento de peptídeos, por exemplo,
fator de crescimento like insulina, fatores de crescimento dos fibroblastos, FGF, fator de transformador do crescimento, TGF, fator de crescimento dos hepatócitos, HGF. Todos esses fatores de crescimento, quando vocês tiverem GF, eles são fatores de transformação, tá? E eles vão induzir a proliferação, então, das células satélites também. Vai governar, então, a atividade das células satélites e, possivelmente, a sua proliferação e a sua diferenciação das fibras musculares induzidas pelo treinamento. A ativação crônica por parte da atividade física estimula a proliferação das células satélites, com algumas delas diferenciando-se e fundindo-se com as fibras musculares pré-existentes. Então, também já tinha falado, né? Isso fica aqui registrado, escrito para vocês. Os novos núcleos musculares alteram a expressão gênica do músculo em adaptação. Bom, só para checar com vocês. Quando eu falo para vocês que um fator do crescimento ativa um receptor de membrana, isso ativa uma via de sinalização, que ativa um fator de transcrição e que isso vai ativar a expressão gênica. Isso para vocês é muito claro ou vocês têm dúvidas de como é que isso pode acontecer? Vocês têm que me responder, gente. Eu não consigo ler mente de ninguém. Eu estou tentando anotar antes. Eu não acho extremamente claro, mas acho que dá pra entender o raciocínio. Tipo, tá. Pedir pra gente. Tranquilo? Tá bem? Então, bom, que fatores vão afetar a regeneração muscular? Dano agudo ou crônico. Se eu tenho um overtraining, eu vou passar muito tempo acima da minha capacidade de regeneração. Então, aquele dano ele vai se acumulando, e isso vai fazer com que eu tenha uma dificuldade na recuperação, no processo de regeneração. O dano agudo, tive o dano agudo e eu paro com aquele estímulo, né, que está causando o problema, que está causando a dor. Eu vou me recuperar mais rápido. Volume de tecido afetado. É óbvio, né? Quanto menor o volume de tecido afetado, mais rápido para recuperar. Distribuição do tecido afetado, mesma coisa. E aqui tem um ponto-chave. Idade do indivíduo. O que vocês acham? Quanto mais velho o indivíduo, maior ou menor o número de células satélites? É mais fácil recuperar de um dano quando a gente tem 20 anos ou recuperar de um dano quando a gente tem 80? Né? Estado responsivo das células satélites. As células satélites também envelhecem, tá? Também vão perdendo sua capacidade regenerativa. E, consequentemente, a gente vai tendo uma perda da capacidade de regeneração muscular. Composição da matriz extracelular. O que vai acontecendo com danos sucessivos? Eu vou regenerando a matriz extracelular, mas eu posso não sintetizar colágeno com a mesma elasticidade, né? Então, eu vou perdendo essa elasticidade na matriz extracelular. Suprimento vascular. Depende, então, a disponibilidade de oxigênio e de glicose para que a gente tenha a renovação daquele tecido. Inervação, mesma coisa. E doenças pré-existentes. Vamos pensar numa doença pré-existente. Obesidade, tá? Obesidade, ela está caracterizada por uma inflamação crônica. Qual é o tipo de macrófago ativado que a gente tem nesse processo de obesidade lá no tecido adiposo? O que vocês aprenderam na faculdade? Na aula passada a gente viu que a gente tem dois perfis, né? Mais ou menos definidos, assim. M1 e M2. Qual é o perfil que a gente tem na obesidade? A gente tem infiltração macrofagocítica no tecido adiposo, né? Isso está bem claro. M1, tá? Então, imagine assim, o tecido adiposo está distribuído no organismo inteiro, né? E ele está ali liberando interleucina 6, interleucina beta, fator de necrose pulmonar, o tempo inteiro. Isso está indo para o sangue e isso está chegando na musculatura. Ou seja, o tempo inteiro, sistemicamente, a gente tem a indução daquele processo inflamatório. No momento que eu tenho uma lesão muscular, aquele músculo, ele já está resistente àquela lesão inicial. Aquele ambiente pró-inflamatório inicial. Por quê? Porque ele está habituado com isso. Ele vive todo dia da vida dele, ele vive com aquele processo inflamatório. Ou seja, é mais difícil
de eu ter um processo pró-inflamatório bem feito na musculatura, porque ele já está habituado com aquele processo. E as células satélites, elas não estão mais respondendo da mesma forma, porque senão elas estariam o tempo inteiro proliferando. E as pessoas gordinhas têm uma massa muscular gigantesca, né? Porque daí o tempo todo estimulando, e não é isso que acontece. Então tem uma resistência, não só à insulina, mas tem uma resistência também a essa ativação das células satélites. E isso faz com que a regeneração fique comprometida. Ficou claro isso para vocês? Mas, prof, através de que o mecanismo acontece essa resistência de Como é que as interleucinas atuam? Via receptores de membrana. Receptores de membrana, como é que eles se adaptam? Tem uma inflamação crônica, diminui a quantidade de receptores na membrana. E, consequentemente, responde menos. Isso vale para o músculo, isso vale para as células satélites. Isso é direto nas células satélites. Exatamente. Bom dia, gente. Tudo bem? Resolução da inflamação. Se aquela inflamação é persistente e não se resolve. A gente viu na aula passada quantos dias a gente pode aceitar que eu tenho esse processo inflamatório depois de uma lesão? Até 3 dias. Chegou o 4º dia, eu tenho que buscar um médico com certeza que passou o prazo. Tá? Normal 2, 3 dias no máximo. Tá? Então, se essa inflamação não se resolve, eu tenho que buscar algum tipo de tratamento anti-inflamatório. Tempo de regeneração vascular. Quanto maior o tempo de regeneração vascular, maior a dificuldade dos nutrientes chegarem lá. Maior a dificuldade de remoção dos detritos também daquelas células que foram rompidas, né, dos debris celulares. A adiposidade, a gente já comentou justamente porque eu dei como exemplo. Nível de atividade física prévia. Quanto maior o nível de atividade física prévia, mais rapidamente a gente vai recuperar também da lesão. E fatores individuais, tanto genéticos quanto epigenéticos. A gente vai falar de alguns fatores epigenéticos adiante, mas ainda muito de leve, porque a gente ainda não viu muitos detalhes sobre epigenética. Bom, essa figura aqui, ela diz muito sobre o que acontece lá na musculatura. A gente tem aqui um modelo experimental que foi feito em animais com roedores, tá? E aqui a gente tem um músculo que não foi afetado por nada, totalmente íntegro, resting muscle, inclusive. Então, ele está aqui um músculo, né, em estado de repouso, não está contraindo, tá totalmente íntegro, inclusive. O que a gente consegue enxergar? As fibras musculares muito bem delimitadas, né? A gente consegue ver a delimitação das fibras musculares. E a gente consegue ver aqui, vocês estão vendo que tem umas coisinhas mais escurinhas aqui? O que é isso aqui? São os núcleos, gente. São os núcleos celulares, tá? Os núcleos celulares. A gente não consegue dizer se alguns são células satélites, porque a gente não consegue diferenciar por esse tipo de coloração, tá? Hematoxina e eosina. Vocês tiveram uma aula de histologia? Sim. Vocês chegaram a ver lâminas assim? Vocês lembram como que era? Tá, que legal. Bom que vocês viram. Então, aqui tem um músculo em repouso, né? Não aconteceu nada. Aí, esse experimentador decidiu injetar cardiotoxina. Fazer uma injeção de cardiotoxina. Ela tem esse nome porque ela é tóxica para o músculo cardíaco, mas ela também é tóxica para o músculo esquelético, tá? E ela causa uma lesão. Um dia depois da injeção com cardiotoxina, se eutanasia um grupo de animais, se remove o tecido afetado, se faz os slices, se faz a coloração e olha só o que se encontra. O que vocês estão vendo aqui? Eu não sei dizer se é de neutrófilos, mas, né, que tem infiltração de células do sistema imune, aqui tem, né? A gente consegue ver. Tem um monte de bolinhas aqui, ó, vocês estão vendo? Esse monte aqui de bolinhas, ó, isso aqui é tudo célula do sistema imunológico. Então, é uma infiltração inflamatória. Não sei dizer exatamente o que é. A gente sabe que é neutrófilo, porque a gente sabe que é neutrófilo que infiltra, né, no meio dia. Mas, olhando para ela, ainda não consigo ver. Eu continuo tendo tecido íntegro. Eu consigo diferenciar as fibras musculares aqui? Não, algumas. Não consigo, né?
Então, eu tive rompimento das membranas celulares. O que essa infiltração está fazendo aqui? Bom dia. Ela está fagocitando esses debris celulares. O que é debris? É tudo que sobra, né, de um processo de uma lesão. Então, está fagocitando. Olhem aqui 2 dias depois, gente, que é quando eu tenho um pico de dor. Olha só o que está acontecendo. Olha a quantidade de células que eu tenho. Olha essa maçaroca que eu tenho aqui. Eles estão fagocitando todo esse tecido afetado. E vocês viram que daqui para cá parece que aumentou ainda mais o dano? Aumenta mais o dano. Por isso que a gente tem um aumento da dor do primeiro e do segundo dia. E por que aumenta ainda mais o dano? Porque o que esses fagócitos eles estão liberando para o meio extracelular? Óxido nítrico, para chamar mais ainda as células do sistema imunológico. Superóxido forma peróxido de hidrogênio, peróxido de hidrogênio forma radicalhidroxil. Superóxido também reage com óxido nítrico e forma peróxido nitrito. Ou seja, é um ataque que a gente tem de espécies reativas gigantesco e que acaba aumentando ainda mais o dano, tá? Bom, isso aqui no segundo dia. Agora eu venho para o quinto dia. Olha a diferença. Eu continuo tendo infiltrado inflamatório, né? Só que vocês olhem a recuperação do tecido muscular que a gente já tem. E aqui tem inclusive um vaso sanguíneo, ó. Como é que eu sei que é um vaso sanguíneo? Por causa do aspecto dele, fazer esse monte de bolinha aqui, ó. Esse monte de bolinha aqui é tudo massa. Tá? Elas são bem menores do que as células do sistema, do que o tecido muscular. Então, olhem só. Um monte de tecido aqui que está se regenerando. Eu já consigo ver, né, as membranas celulares aqui mais ou menos íntegras, ó. Tá? Ainda está um pouco desestruturado, mas quando eu comparo com isso aqui, é evidente a melhora que eu tenho, né? E aqui, gente, depois de 5 dias, qual é o perfil que a gente tem? Macrófagos do tipo 2. Aí eu vou para 10 dias, ó, 10, 20 dias. Olha só a diferença que eu tenho aqui. Tecido totalmente íntegro, mas eu ainda tenho um monte de bolinhas aqui. Que bolinhas são essas aqui que eu tô vendo? É o núcleo centralizado. E por que o núcleo está centralizado? Porque ele está muito ativo na síntese de proteínas, no processo de recuperação das miofibrilas. Agora, em 20 dias, olha só, a maioria dos núcleos está, de novo, alojada aqui na periferia. Ó. Eu tenho ainda alguns núcleos centralizados, né? Mas são bem menos. Então, é muito interessante essa progressão que a gente está vendo, que a gente está tendo, né? A gente consegue ver ela também histologicamente. Ficou claro para vocês? Tudo bem. Bom, essa imagenzinha, ela mostra a mesma coisa, ó. Diga. Aquele núcleo é o que a célula se ativou. Exatamente. E aí, eles estão tão ativos que eles estão centralizados na célula, tentando popular a célula de miofibrilas, né? E depois, quando eles fizerem o trabalho deles, eles voltam lá para a periferia. Aí eles diminuem essa atividade. Muito bem. Mas assim, isso seria, por exemplo, ali a comparação primeiro seria total repouso, né? Mas um indivíduo que sempre treina, deve ter mais ou menos... Significa que no momento que foi feita a eutanásia do animal, ele não estava fazendo exercício. Só isso, tá? mas ou seja, é o músculo que não está levando um choquezinho para contrair, tá? É um músculo em repouso, eutanasiado assim. Tá, mas então não tem nada a ver com, tipo, a pessoa que está sempre treinando vai ter mais sempre o núcleo centralizado. Não é o caso. Não. Qual que é a grande diferença? Esses processos que a gente está vendo aqui, né, de infiltração neutrofílica, macrofagocítica, né, e de recuperação, eles vão acontecer em hipertrofia normal, a pessoa que só está treinando e não causa tanto dano na musculatura, tá? Porque aqui a gente tem um dano, uma lesão mesmo, né? Tem muito intensa. Uma pessoa que só está treinando, só está trocando treino, não tem aquela, né, uma altíssima intensidade de lesão. São processos similares, só que tu não vai ver aqui, por exemplo, esse rompimento das membranas, tá? No processo de treinamento normal, a gente tem rompimento de miofibrilas. Não é rompimento de fibras musculares, tá? A fibra muscular é a célula. As miofibrilas, elas estão lá dentro da célula. Então, quando tu tem esse processo de regeneração, ele é muito menos intenso.
a quantidade de infiltração que tu vai ter de células do sistema imune, ela é muito menos intensa. Tu não vai chegar a ter situações dessa que tu vai ter os núcleos centralizados, e tu não precisa sintetizar tanta proteína a ponto de recuperar a célula inteira. Precisa sintetizar proteína assim, ó, localmente para recuperar alguma miofibrila que foi rompida. Tá? Então é bem menos intenso. Muito bem. Então aqui a gente tem mais ou menos a mesma imagenzinha, né? Aqui do lado vocês têm também cada uma das etapas, ó, sinalizada. É bom para vocês, né, terem a explicaçãozinha que eu fui falando ali no outro slide, aqui tá tudo escrito. E aí aqui vocês veem uma situação que é bem, assim, crítica. É quando eu tenho o rompimento realmente de uma parte do músculo, né? Eu posso daí sim ter a formação de miotúbulos. Então aquela fibra muscular que vai conectar, né, realmente partes do músculo rompida. Isso pode acontecer. Eu sempre dou um exemplo de um amigo meu, e isso aqui, vocês têm menos, né, contato com atletas, né, e pessoas assim, mas na educação física eles têm bastante contato. E ontem eu estava dando aula lá sobre regeneração também, e aí falei desse meu exemplo, e todo mundo tinha um exemplo de alguém que já tinha visto acontecer alguma coisa. É incrível. Eu estava na academia, eu gosto de fazer muito spinning, né, bike, amo fazer bike, faço a vida inteira. E aí, isso foi já há uns 15 anos atrás. Eu fazia academia aqui pertinho, porque eu morava aqui pertinho antes. E aí, tinha um colega que a gente era assim, era muito fanático por bike. Então a gente fazia assim, tipo, 3, 4, às vezes 5 vezes por semana, 2 aulas por dia. Mas assim, ó, a gente se matava nas aulas, assim, ó, de escorrer suor, de ficar uma piscina ao redor da bike, aquela coisa bem nojenta, mesmo. Ele bem mais do que eu, assim. Mas a gente era num grupo, assim, de uns 5, mais ou menos, que eram, assim, super fanáticos pela bike. E aí, teve uma sexta-feira, eu acho que foi, era tipo a última aula, assim. E ele já estava no processo de overtraining, assim, porque ele fazia muita bike, só que a gente naquele ano também tinha começado a correr. E aí, ele era aquele, assim, que, tipo, queria fazer meia maratona direto, sabe? Tipo, ele não estava seguindo os passos, né, de ir progredindo devagar. Ele já estava num processo de overtraining demais, assim, demais. E aí, gente, teve uma hora da aula que a gente só ouviu um crack. Ai, meu Deus. Rompeu o músculo quadríceps dele e abriu um buraco na coxa. Abriu um buraco na coxa. Eu nunca tinha visto em costas. É assustador. Realmente, abre um. Ele já dava como um sinal? Já. Ele tava, e todo mundo dizia pra ele, Paulo tem que reduzir o ritmo, Paulo tem que reduzir o ritmo, Paulo. Não adiantou nada. E ele teve que parar e depois ele teve que ficar muito tempo parado. Depois até eu me mudei e eu vi ele correndo depois em um tempo, mas acho que aquilo tipo terminou, sabe, com a, assim, tu pode terminar a tua carreira atlética, digamos assim, né, por causa de um exagero. E aí na educação física ontem várias pessoas disseram, mas sim, eu vi na academia o cara que rompeu, não sei, esse, todo mundo tinha um músculo que tinha visto romper. Ou seja, quem exagera acaba pagando. Então, esse tipo de exemplo que a gente vê aqui, que a gente acha, não, isso aqui é tipo um troço louco. Isso aqui acontece só nos animais. Não, isso acontece também quem exagera, né? No overtraining. Que loucura. Bom, e a gente viu lá no início da aula, então, que essa ativação das células do sistema imune funciona como se fosse uma orquestra. E efetivamente é assim. Então, olhem só, essa figura aqui, ela está mostrando a resposta celular desde o momento que a gente tem o dano até 14 dias, né? A gente viu na aula passada que a gente precisa de em torno de 21 dias, né? Para recuperar completamente de uma lesão. Então, quem são as primeiras células ativadas? Os neutrófilos. Depois, macrófagos do tipo M1 e eosinófilos. Ou seja, nesse primeiro momento, ó, nos primeiros 1, 2 dias, ó, é quando eu tenho o pico máximo aqui. 3 dias no máximo, eu já tô, olha só, 3 dias eu tô aqui, gente. Eu já não tenho mais esse perfil pró-inflamatório. Eu já tenho que ter melhorado o perfil pró-inflamatório. E eu já tô ativando aqui, ó, quem? FAPs e células satélites. Quem são as FAPs? São os progenitores fibroadipogênicos. Eu tô no tecido muscular, tá? Esses progenitores fibroadipogênicos, eles vão dar origem a fibroblastos aqui, tá? Se eles tivessem no tecido adiposo, eles dariam origem
adipócitos, tá? Mas aqueles vão dar origem a fibroblastos. Então, eu estou ativando os progenitores fibroadipogênicos para quê? Para sintetizar a matriz extracelular. Se eu tive uma lesão intensa, eu desconstruí também a matriz extracelular. A gente viu ali, né? É uma maçaroca, aquilo que não tem mais célula, matriz extracelular organizada, nem nada. Tu precisa reconstruir tudo. Ativo as células satélites. Vocês vejam que quase ao mesmo tempo eu tenho ativação máxima de M2. Mas eu só tenho ativação das FAPs e das células satélites por causa desse perfil pró-inflamatório que eu tenho antes. Aí, ativei essas células que são responsáveis pela reconstrução, ativei M2, ativei linfócitos T regulatórios, chegou o pico máximo deles. Ou seja, mudei o perfil de pró para anti-inflamatório. E aí, eu tenho a ativação dos fibroblastos em si, então as FAPs aqui, né, já estão se convertendo em fibroblastos, eu ativei os fibroblastos, e no final, a última fase, eu tenho ativação das células endoteliais. Por quê? Porque eu também posso ter rompido capilares, eu preciso regenerar os capilares, então eu também preciso de angiogênese. Mas vejam que interessante uma coisa aqui. Quando é que eu vou recuperar o tecido vascular? É a última etapa. Quando é que eu tenho o máximo de ativação? Uma semana depois só. Uma semana depois. Então, assim, e se eu não tenho aqui, né, vasos sanguíneos suficientes? Distribuindo sangue, distribuindo oxigênio, o que eu faço? Essas células, elas têm que ser resistentes à hipóxia. E são. As células satélites são altamente resistentes à hipóxia, tá? Tanto que o metabolismo delas é glicolítico. Tá? Glicolítico. Muito bem. Então, essa imagem, ela representa um pouquinho disso tudo que a gente foi falando, né? Eu tenho dano muscular, ativação neutrofílica dos monócitos que vão se converter em macrófagos do tipo 1. E quais são as principais moléculas liberadas? Então, interleucina 6, TNF e uma série, né, de outras citocinas, é o caso aqui do CCL2. Depois, eu tenho ativação, então, das células T regulatórias, e aí, observem aqui, qual é a molécula que eu estou liberando? IGF-1. IGF-1 estimula ressíntese proteica, tá? Ativo macrófagos do tipo M2, interleucina 10 e TGF-beta são os principais marcadores que a gente tem aqui. Gente, por que é tão importante a gente se dar conta desses marcadores? Eu estou no processo de, digamos que eu trabalho, que vocês vão trabalhar lá no clube, tá? Junto com o fisiologista do exercício deles. Vocês podem ajudar nesse processo aqui. Como? Como nutricionistas. Primeiro que vocês têm marcadores que podem ser avaliados, inclusive, no sangue, né? Eu posso avaliar esse perfil de marcadores no sangue e saber que faz um processo de recuperação muscular um determinado atleta que me custou milhões e milhões e milhões de dólares, né? Eu conto com vocês para vocês serem chiques na vida e trabalhar em clubes farmacêuticos, né? Atletas que custaram milhões. Vocês acham que eles não vão investir 2 mil para investir num teste de ELISA para avaliar isso aqui? 2 mil não é nada para um clube de futebol, né? Durante um clube desses. Então, vocês têm como avaliar esses marcadores. Aqui vocês sabem que vocês têm que ter um perfil mais pró-inflamatório, aqui vocês sabem que tem que ter um perfil mais anti-inflamatório. Como é que vocês vão fazer com a dieta desse atleta? Ideia, gente? Vocês me dão uma ideia e a gente vai discutir. Naquela mesma pegada da função antioxidante? Da função antioxidante. Em que momento eu vou utilizar alimentos com atividade antioxidante aumentada para esses atletas aqui? No final da recuperação. Ali do terceiro dia em diante. Primeiro e segundo dia eu não quero combater a inflamação. Eu não vou dar um monte de, né, de vegetais e de frutas e um monte de chás que podem ter atividade antioxidante, anti-inflamatória, suplemento de curcumina, berberina e de suplementos dos atletas. Não. Agora, a partir do terceiro dia, se eles continuarem com dor, talvez uma suplementação com um antioxidante desses com atividade anti-inflamatória, ela possa ser útil. A gente tem à disposição, gente, uma gama. Quais são os mais famosos que vocês já ouviram falar? Nenhum. Olha dois. Curcumina, já ouviram falar? A gente compra cápsula de curcumina, gente. Ou a gente bota mais cúrcuma
como tempero na dieta. Atividade antioxidante, anti-inflamatório. Berberina, mesma coisa. Resveratrol, mesma coisa. Laringelina, mesma coisa. Tá? Tem uma gama. Então, dê uma olhadinha nisso, porque isso aqui pode fazer diferença. Gente, esse é um profissional diferenciado, vocês entendem? Que entendem o metabolismo, que entendem o que está acontecendo lá dentro do músculo desse atleta e que vão intervir dentro da capacitação nutricional que vocês têm. Diga, sem dúvida. Sim, prof, seria uma coisa, assim, pergunta real mesmo. Uhum. Seria uma... Mas o que eu tô falando também é real, não é hipotético. Não, sim, só desculpa. Seria uma coisa mais para um atleta de ponta, né? Que a gente busca melhoras mais... Eu tô falando num atleta de ponta, mas eu vou te falar bem a verdade. Tu acha que eu não faço isso pra mim mesmo? Não sou atleta de ponta coisa nenhuma, entendeu? Mas eu sou professora de bioquímica, eu vou fazer em mim mesma. Né? Vocês estão treinando. 3 dias vocês estão com aquela dor que não passa nunca. Gente, vocês têm o conhecimento, por que vocês não vão aplicar vocês mesmos? Não, eu digo mais... Vocês têm um consultório e vocês são nutricionistas de exercício. E vocês estão recebendo o pessoal que faz Ironman. Aqui em Porto Alegre é cheio de triatleta, gente. É cheio. Aí vocês me perguntam quantos nutricionistas especialistas tem aqui em Porto Alegre? Nutricionista de exercício. Pouquíssimos. Pouquíssimos. Quantos já fizeram, cobram caríssima R$500 por consulta que eles vão pagar? Um barato? E aí, e mais, e muitas vezes não vem nem no consultório, vocês estão atendendo aí da casa de vocês em à distância. Vocês não pagam nem como consultório, nem imposto no consultório, só da emissão das notas fiscais de vocês como profissional autônomo. Não é nada. Então, assim, sabe, não, eu tô falando para vocês pensarem em grande, mas vocês podem pensar na vida real também, entende? A ideia é a mesma. Os benefícios que vocês vão trazer são os mesmos. Na verdade, eu estava pensando que essa questão de, a partir do 3º dia, tipo, a gente precisaria diminuir antes para evitar essa ação anti-inflamatória, né? Não. Antes do 3º dia. Não. Isso era a minha dúvida. Não. Até o 3º dia, tem um perfil pró-inflamatório. Sim, mas a gente não precisa diminuir esses... Não tem que morrer. Não. É bem importante, porque senão, tu não tem a ativação, deixa eu voltar aqui para o slide anterior, tu não tem a ativação dessas células satélites. Ela depende, a ativação depende do efeito pró-inflamatório. Se tu não tiver esse efeito pró-inflamatório, tu não consegue... Então tem que mexer na dieta também para ter um perfil mais pró-inflamatório. Isso. Não tem que mexer em nada. Depende da dieta da pessoa. Se a pessoa já está tomando um monte de vitamina, antioxidante e anti-inflamatório, tu vai tirar nesse primeiro momento. Mas são esses 2 dias. Até porque essas substâncias, geralmente, elas são todas lipofílicas ou hidrofílicas. Hidrofílicas. Ou seja, no mesmo dia que tu toma, tu já elimina. Elas não ficam acumulando. Então, para o minha dúvida era assim, a gente tem uma dieta basal desse indivíduo. A gente vai adicionar a partir do 3º dia. A partir do 3º dia, exatamente. Isso. Substâncias que tenham exceção. Porque assim, ninguém fica tomando berberina, curcumina. As pessoas não ficam tomando isso, não deveriam ficar, tá? Não deveriam. Tu pode pensar numa dieta que isso está presente lá nos alimentos, mas tu não vai ficar dando suplemento disso para as pessoas, tá? Até porque não faz sentido a gente ficar aumentando muito a quantidade de antioxidantes para um atleta que precisa produzir espécies reativas para induzir as adaptações musculares, né? Senão ele não tem as adaptações metabólicas do exercício. Então isso não faz parte, não deve fazer parte da dieta dele do dia a dia. Tá? Ela vai atuar num momento muito específico, quando vocês tiverem essa necessidade. E depois de uma prova, por exemplo, sei lá, um Ironman. Depois de uma prova, sim, porque tu tem uma atividade muito intensa e aí tu tem aquele perfil de janela aberta que a gente viu, né? Então, naquele momento, sim, é Logo em importante. seguida, assim. Logo, se acabou a prova, tu já tem que intervir. Exatamente. E aí, o ideal é intervir com glutamina, tá? Glutamina e antioxidante também. Logo depois do final da prova. E isso ninguém faz. Isso ninguém faz.
Por quê, gente? E isso é um erro grandíssimo que eu vejo assim dos atletas. Eles cuidam muito, muito, muito até a prova, né? E depois parece que a prova acabou. Não, mas você precisa recuperar, porque tu vai ter um novo ciclo depois. Né? Esse foi um erro meu, por exemplo, de não ter feito isso depois do meu maratona. Eu demorei muito para recuperar. Fala mais sobre a glutamina, que todo mundo fala que não serve pra nada. Não serve para nada mesmo, em outros momentos. Mas, no momento que tu tem aquela... Isso a gente viu na aula passada, tu lembra aquele gráfico que tu tem uma imunoativação durante o exercício e depois tem uma imunodepressão, né? E essa imunodepressão está associada à migração das células do sistema imune, do sangue, também da parte, né, respiratória superior para a musculatura, depois do exercício muito intenso. E isso vale, né, principalmente para exercício muito prolongado, de aeróbico. A gente não vai ver isso no levantamento de peso, vocês entendem? Em coisas que são muito rápidas. Não, tem que ser exercício aeróbico prolongado, é onde a gente mais vai ver isso, exercício de resistência. Então, nesse momento, é quando tem que intervir para tentar aumentar a atividade desses leucócitos. O que o leucócito usa como substrato energético? Glutamina. E é por isso que tu vai dar glutamina para ele. Só por isso, tá? A glutamina, ela vai se transformar em glutamato. O glutamato vai se transformar em alfa-cetoglutarato. E o alfa-cetoglutarato entra no ciclo de Krebs. É por isso que naquele momento específico tu vai usar a glutamina. E aí, como é que usa? Isotônico, usa isotônico. É só no primeiro dia? Só. Só no primeiro dia. Acabou a prova, vai tomar aquilo. No dia seguinte, não mais. Não. Acho que é 3 gramas da dose, se não me engano. Tá? Tem que dar uma olhadinha na dose. E para pessoas normais que resolvem rápido, não adianta nada. No geral. Se tu é uma pessoa normal, digamos assim, normal quer dizer uma pessoa não atleta, né? Que não faz muito exercício. Treina, normal. E num dia tu vai fazer uma prova, uma coisa muito intensa, ou numa altitude diferente, muito alta, ou então num calor muito extenuante, entende? Tu tem todas essas coisas de extremos, né? Extremo de temperatura, extremo de altitude. Se for fazer uma coisa, decidir que vou subir o Everest. Né? Estava em casa sem fazer nada e decidi que vou subir o Everest, né? Ou a Concagua, né? Que é mais aqui pertinho, né? Tem gente que faz essas coisas, não tem gente que faz as coisas, né? A gente pode se fazer um desafio. Aí é importante, entendeu? Quando vai fazer uma coisa muito extrema. Não ficar tomando assim. Não. E uma dose só? Uma dose depois do exercício muito intenso. Por uma semana. Não tem necessidade. Até porque depois a atividade volta ao normal. São algumas horas só que tu vai ter esse efeito. Depois já volta ao normal. Prof, eu estava te perguntar agora, o que tem a dizer sobre o overreaching? É muito cedo para isso. A gente vai falar sobre isso na última aula. O João está te antecipando umas 12 semanas, mais ou menos. Que tal? A gente precisa de mais tempo para chegar nesse assunto. Tem certeza sobre isso? Tipo, por exemplo, pegaram os atletas e deram as plantas de vitamina, outro grupo, entendeu? Eles fizeram com maratonistas. Fizeram super-heróis. Tem estudos com maratonistas. Muito bem. O que essa imagem aqui está mostrando? Quem é que está regulando a atividade das células satélites. Então, vocês vejam aqui que vocês têm a célula satélite quiescente, tá? Que é ativada, passa a proliferar, formando mioblastos. Mioblastos são as células que vão dar origem aos miócitos, tá? Então, por isso que elas chamam assim, mioblastos, e ela vai se diferenciar para formar ou passar a integrar, né, fibras pré-existentes, nesse processo de diferenciação. Aí agora presta atenção, aqui a gente tem a sinalização parácrina. O que isso significa? Que outras células liberam moléculas que vão atuar sobre as células musculares. Vocês vejam que as células, elas não estão atuando só sobre as células musculares, né? Eu tenho aqui as FAPs, ó. Eu também tenho macrófagos atuando sobre as FAPs, eosinófilos, como a gente viu, atuando sobre as FAPs. Se esses eosinófilos não saem dali e continuam liberando interleucina 4 por dias e dias e dias, eu começo a proliferar demais essas FAPs aqui. E aí, o que acontece? Enche de matriz extracelular, colágeno fibrótico, e aí eu tenho atrofia. Tá? Então, por isso que é tão importante regular esse processo pró-inflamatório inicial, tá? Que é de eosinófilos e é também de TGF-beta.
que é o que a gente tem aqui a partir dos macrófagos. Bom, mas o que nos importa agora é isso daqui. Vamos nos centralizar aqui. Olhem só, na primeira fase aqui de ativação e proliferação, cada flechinha aqui, né? Essa aqui indica ativação, essa aqui indica a proliferação das células satélites. Quem é que está atuando? Interleucina 6, interleucina beta, TNF-alfa, interferon gama. Essa molécula aqui eu não sei quem que é, desculpa, tá? Deve ter escrito do lado. Não botei. Mas não precisa saber todos. Macrófagos do perfil M1. É que está induzindo ativação e proliferação. Os macrófagos estão gerando aquele ambiente que a célula muscular precisa, satélite precisa para se ativar e para proliferar. Agora, para se diferenciar, quais são as moléculas? IGF-1, TNF-alfa, TGF-beta, tem esse GDF3 também, que é mais um fator de crescimento, né? Mas é macrófago do tipo M2, que está induzindo a diferenciação, tá? Então, o perfil imune que a gente tem em cada momento específico é que vai orquestrar ativação, proliferação, diferenciação das células satélites, tá? Além disso, vocês vejam que a gente também tem as células endoteliais aqui. E as células endoteliais, vejam, elas estão sendo reguladas pelas células satélites e elas estão também regulando as células satélites. Por quê? Porque tem que ser todo um sistema coordenado, onde a regeneração, ela depende da formação dos vasos sanguíneos, da formação da matriz extracelular e da recuperação do próprio tecido muscular. Por isso que é tão importante essa coordenação que a gente está vendo aqui, tá? E as células T regulatórias, de novo, ó, as células T regulatórias, elas são reguladas também pelas FAPs e elas regulam esse processo de diferenciação final que a gente tem. Então, elas só vão ter o pico delas lá na fase final também, né? Na segunda etapa, que é o anti-inflamatório, para a gente ter essa diferenciação das células satélites. Falando das células satélites especificamente, então, ao mesmo tempo que o dano muscular induz degeneração das fibras, também ativa as células satélites. A ativação das células satélites quiescentes resulta na autorrenovação do pulso celular e na diferenciação por meio do comprometimento com a linhagem muscular. As células satélites são essenciais para a miogênese, para a hipertrofia durante a maturação e para a regeneração. As células satélites são rapidamente ativadas em resposta a danos. Estiramento mecânico. O que é esse estiramento mecânico aqui? O que eu estou falando? Pilates, por exemplo. No Pilates, o tempo todo está super estendendo a tua musculatura. Um alongamento ativo. Exatamente. Todo o tempo tu está super estendendo. Exercício excêntrico, mesma coisa. Tá? Prancha, por exemplo, mesma coisa. Tá? Então, estiramento, liberação de óxido nítrico. Aí, ó, liberação de óxido nítrico. Quem é que induz a liberação de óxido nítrico? Os fagócitos, a gente já viu, né? Em termos de suplementos. Quem são os suplementos que aumentam a produção de óxido nítrico? Nitratos. Onde é que a gente encontra nitratos? Vocês fizeram um tour pelas lojas de suplementos, como eu sugeri lá no primeiro dia de aula? Não fizeram, né? Vocês não sabem nada, gente. Vão para essas lojas para vocês verem a variedade de coisas que tem. Tudo assim, ó, nitro, não sei o quê, nitro. Ontem, na minha academia, tem uma loja dessas, né, na entrada, né? E agora, antes eles deixavam, eles tinham assim um armário gigantesco e eles deixavam as portas do armário fechadas. Então tu não conseguia ver bem assim os produtos que tinha ali dentro, né? Aí agora, acho que é uma estratégia de vender, eu acho. Eles abrem as portas. Isso está exatamente na frente do lugar onde tu tem que botar o cartão ali, né, para o pagamento de estacionamento e tal, daí tu bota o cartão, aquela máquina demora 1 minuto para te liberar o cartão, então tipo, tu fica olhando, né, o que tem para vender. Gente, pós-treino é tudo nitro. E em termos de alimento, onde é que vocês vão encontrar? Beterraba. Né? Mais famoso. Quanta gente não toma suco de beterraba antes de treinar? Por que estão tomando suco de beterraba? Porque tomam beterraba? Não. Né? Porque querem os nitratos que a beterraba tem.
Exercício e atividade física em si, né? Você sabe a diferença entre exercício e atividade física, né? Sabe, né? Atividade física é qualquer atividade, né? Dia a dia. Exercício é uma atividade programada, planejada, organizada, com muitas séries, né? Com uma intensidade. A via metabólica da WNT regula a entrada no ciclo celular. Então, deixa eu falar também um pouquinho de ciclo celular. O que a gente tem aqui? Uma fibra muscular que parece um baguete francês, tá? Com as células satélites verdinhas grudadinhas aqui fora. A gente ativa as células satélites e no momento da ativação, a gente ativa a via da WNT, 7A especificamente aqui. Aqui, ó. Quanto mais quiescente a célula, maior é a ativação do sistema NOT. Desculpa que não tá dando para ver aqui, porque ficou esse negócio no slide em cima, tá? Mas no slide de vocês vai aparecer. NOT. À medida que eu vou ativando as células satélites, eu vou aumentando a ativação da sinalização via WNT. Então, eu vou desligando NOT e ligando WNT, tá? Que é uma via de ativação. Por que isso é importante? Porque se a gente está fazendo um experimento no laboratório, a gente quer medir a ativação das células satélites, eu vou medir a atividade dessa via específica, tá? No laboratório. Então, eu tenho a divisão celular. Vocês vejam que a divisão ela é assimétrica. O que isso significa? Uma célula continua sendo célula tronco, a outra célula é a que vai se diferenciar, tá? Durante a homeostase muscular, as células satélites quiescentes estão abaixo da lâmina basal e acima do sarcolema. Já falei isso lá no primeiro slide. Após o insulto, né, quando eu tenho um rompimento de fibras, as células satélites são ativadas e passam a proliferar. Um subconjunto se compromete com a diferenciação e se funde para reparar o músculo. Alternativamente, um outro subconjunto restabelece a quiescência. Então, se desdiferencia. Volta a célula tronco. Isso garante que o músculo retenha um número suficiente de células satélites funcionais para suportar futuras rodadas de reparo. Vários mecanismos regulam a manutenção do estado quiescente e a transição para o estado ativado, incluindo o controle da progressão do ciclo celular, vias de transdução de sinal que integram pistas derivadas de fatores de crescimento, especialmente, e regulação transcricional e pós-transcricional. Então, essa célula satélite, ela está quiescente, ela está em G0. Ocorreu dano muscular, isso ativa essa célula e ela entra em G1. O que acontece na fase G1 do ciclo celular? Ela está preparando para dividir. Então, ela prepara toda a maquinaria celular, ela começa a sintetizar muita DNA polimerase, ela sintetiza muitos nucleotídeos, né? ATP, GTP, CTP, qual faltou? GTP, acho que não tinha falado, né? GTP, CTP, ATP e TTP. Isso, faltava o TTP. Então, ela vai sintetizar todos os desóxi, né? Desóxi, ATP, desóxi, que é DNA. Aí, duplica. Então, na fase S é a fase de replicação do DNA. A fase G2, tudo que tem dentro da célula aumenta. Então, retículo endoplasmático, lisossomos, mitocôndria. A célula realmente ela duplica de tamanho. E aí vem o processo de divisão celular. Aí é quando a gente divide as duas células, tá? Muito bem. Uma das células entra em G0 de novo, a outra célula entra em G1 de novo. Passa a se dividir. Essa proliferação ela continua. Tá? Transdução de sinal. Fatores de crescimento como IGF, FGF, todos esses fatores de crescimento, eles vão ligar em receptores. Que tipo de receptor classicamente é de fatores de crescimento? Tipo tirosina quinase. O que esses receptores fazem? Autofosforilam a parte interna da membrana. Isso aqui é representar uma membrana celular, tá? Então, o receptor está aqui, o fator de crescimento não consegue entrar na célula, né? Ele liga lá no receptor e ele ativa a autofosforilação desse receptor. Aqui na parte interna, então, fosforila tirosina quinase, ele se autofosforila, né? Um fosforila a outra fração, que eles são dímeros, eles se aproximam e aí eles conseguem se autofosforilar. E aí ativa, por exemplo, uma das principais vias da PI3K. Fosfatidil inositol 3 quinase. O que essa enzima faz? Fosforila o seu alvo, AKT. AKT fosforila e ativa mTOR.
E mTOR faz o quê? Induz síntese proteica. Eu não estou com a célula proliferando? Eu preciso sintetizar proteína. Eu não estou falando de hipertrofia aqui, vocês estão vendo? mTOR, gente, não é só hipertrofia. mTOR é essencial para todas as células. Para função de síntese proteica normal das células. mTOR é que vai aumentar o número de ribossomos. mTOR é que vai aumentar a capacidade da célula de se replicar. Tá? Entendido até aqui? Beleza. Eu tô falando muita coisa nova para vocês em muito pouco tempo ou não? Tá dando para acompanhar? O raciocínio de que receptores de fatores de crescimento são sempre tirosinases, levando a essa repercussão que eu nunca tinha ouvido. É o mais comum. Não vou te dizer todos, 100%, mas é o mais comum, que ser do tipo tirosinaquinase. E por isso que esses fatores de crescimento muitas vezes estão associados com oncogenes. Para quem gosta dessa área de câncer, né? E aí a gente tem uma série de medicamentos que tentam bloquear receptor de tirosinaquinase. Só que qual é o grande problema, gente? Assim como são receptores relacionados ao câncer, eles também são receptores relacionados à vida normal das células, né? E por isso que é tão complicado. Aliás, estamos em outubro rosa, né, meninas? Todo mundo fazendo autoexame, todo mundo cuidando da sua saúde, né? Importante. Muito bem. Outro mecanismo de regulação. Regulação do processo transcricional e pós-transcricional. Então, assim, ó, a gente tem uma série de fatores de transcrição que são ativados por fatores de crescimento. E aqui a gente tem alguns exemplos, né? O CREB, FOXO. Esses fatores de transcrição ligam numa região específica lá do DNA, a gente já falou sobre isso, né? Nos cromatores gênicos, atraem a RNA polimerase e vão regular a expressão gênica. Vão induzir, então, a síntese de um mRNA. E esse mRNA, por esse processo de transcrição, então, ele é sintetizado e ele vai ser lido por um ribossomo específico e a gente vai ter o processo de tradução, então, com a síntese da proteína específica. A gente tem reguladores pós-transcricionais, que a gente chama. E um dos exemplos dos reguladores pós-transcricionais, quando a gente fala em epigenética, são os microRNAs. Tá? Vocês sabem como é que o microRNA funciona? Algum de vocês não, né? Tá. Acho que tinha falado alguma coisa sobre ele não sair do núcleo, ou se sai, ele fica atuando sobre o DNA mesmo. Assim, ó, a gente tem o mRNA que foi sintetizado, tá? Esse mRNA é uma cadeia só de RNA, que geralmente não vai ser linear, tá? Ele vai ter ali uns grampinhos, umas coisinhas assim, mas enfim, tá? Não importa. Ele tem uma extremidade 3 linhas, ele tem uma extremidade 5 linhas. O que o microRNA faz? Todos os microRNAs, já disse, são pequenos RNAs. Eles vão ter lá aproximadamente de 20 a 25 nucleotídeos. Então são pedacinhos pequenininhos. Esse microRNA, ele consegue reconhecer vários mRNAs. Ou seja, mRNAs para vários tipos de proteínas diferentes, tá? E aí, ele vai reconhecer, por exemplo, esse pedacinho aqui, ó. Se ele consegue reconhecer, significa que ele consegue parear. O que eu estou dizendo aqui? Digamos que o meu RNA mensageiro tem aqui adenina, citosina, uracila e guanina. Vou botar bem, tá? Um de cada tipo. Facilitar mesmo. O A pareou com U, o C pareou com G, o U pareou com A, o G pareou com C. Pareou perfeito. Quando pareia perfeitamente, ele vai induzir a degradação desse mRNA. Esse é o mecanismo de regulação. Tá? Aí eu tenho um segundo microRNA. Meu segundo microRNA, ele reconheceu essa parte aqui, ó, e depois ele não consegue mais reconhecer esse pedaço que formou um cliquezinho, tá?
Então, aqui ele reconheceu, aqui ele variou e aqui ele não variou. Isso leva à estabilização do mRNA. E quando estabiliza, ele não deixa ele sair daí, ele não deixa ele ler, mas ele também não degrada. Tá? Agora, se vocês me perguntarem qual é o mecanismo de liberação, para mim isso aqui não está claro. Eu não consigo encontrar isso na literatura, não sei se você já sabe. Tá? Pode ser só ignorância minha, mas pelo que eu já li até hoje, ainda não existe uma explicação de como é que se dá essa estabilização exatamente, como é que ele é liberado, quais são as proteínas que libera. Tá? Eu ainda não tenho isso claro na minha cabeça, e eu estudo bastante essa área, então não sei exatamente. Isso aqui a gente ganhou o prêmio Nobel esse ano. Né? São mecanismos bastante novos ainda, a gente tem muito para saber. E cada vez mais a gente está vendo potencialidade desses microRNAs, inclusive para o tratamento de doenças, né? Já tem alguns medicamentos sendo desenvolvidos com microRNAs. A gente no laboratório acaba utilizando muito esses microRNAs, e como eles são pequenininhos, eles são fáceis de produzir, então eles não são tão caros também, né? Então são boas estratégias também para serem utilizados como medicamentos. Como eu falei para vocês, eu estava na SBEFT na outra semana, né? No congresso, e a nossa palestra final foi sobre microRNAs. E esse pesquisador, ele tem uma plataforma onde tu pode pegar os teus microRNAs que tu avaliou, por exemplo, na tua amostra de sangue, e jogar lá e ver um mapa dos microRNAs, como é que eles se correlacionam com os mRNAs. Tu escolhe, digamos, eu encontrei na minha amostra o miRNA33, é muito relacionado ao exercício, tá? Como é que aquele microRNA, ele se correlaciona com os mRNAs? Quais são os mRNAs que ele regula? Ele tem uma plataforma que se chama miRNAtarget.com, acho que é isso. E aí vocês conseguem fazer essa correlação, é bem legal. Muito bem, ficou mais claro? Diga. Eu não sei se tu falou antes, eu não prestei atenção, mas o que aconteceria se isso não ocorresse, essa degradação? Esse mRNA vai ser lido pelo ribossomo e a gente vai sintetizar a proteína correspondente. Porque cada mRNA é uma proteína específica. Então, aqui a gente está falando, né, da proliferação dessa célula. Então, tu vai ter mRNA para absolutamente tudo dentro da célula. Imagina uma fábrica de proteínas a 1000. Está sintetizando RNA polimerase, DNA polimerase, está sintetizando todos os transportadores que tem naquela célula, está sintetizando todas as proteínas de todas as vias metabólicas, que são centenas, né? Tudo ao mesmo tempo. Porque quando tu vai dividir, tu precisa duplicar a tua célula inteira. De uma célula vão sair duas iguaizinhas. Se tu tem 100 unidades de hexoquinase, tu vai ter que sintetizar mais 100 unidades de hexoquinase. Não sei se eu perguntei certo. Provavelmente não, porque eu não tô convencida. Tipo, qual a importância dessa degradação do microRNA degradar essa... Impedir que esse mRNA seja lido. É um mecanismo regulatório. E aí tu já vai chegar na tua pergunta, mas o que faz com que eu sintetize esse microRNA? O exercício é um estímulo para sintetizar X microRNAs. A obesidade é um motivo para sintetizar outros X. O perfil de microRNAs de pessoas diferentes é distinto. Agora, tu pega, por exemplo, indivíduos que são obesos e eles vão ter um perfil parecido. O que aqueles microRNAs estão sendo sintetizados? O que eles regulam? Entende? Isso é um perfil prognóstico também. Entende? Que a gente ainda não consegue utilizar ele muito bem para esse fim, mas tudo é assim. Primeiro a gente tem que conhecer, para depois a gente utilizar isso para um tratamento, para prognóstico, para alguma coisa. A gente está agora num ponto onde a gente está conhecendo os perfis de microRNAs de diferentes patologias. A gente já consegue encontrar resultados para Alzheimer, já consegue encontrar resultados para diabetes, já consegue encontrar resultados para obesidade. Olhem no PubMed, coisa que vocês têm interesse. Coloquem lá, microRNA profile Alzheimer's disease. E vocês vão encontrar vários artigos que estão publicados com isso. Isso pode ser usado depois como alvo terapêutico. Como alvo terapêutico, exatamente. Exatamente. Esse é o ponto. Uma injeção de perfil de microRNA. Exatamente. Exatamente. Vejam a quantidade de possibilidades que existem, né?
Voltando ao que tu perguntou antes sobre o medicamento para pacientes oncológicos que inibem tirosinase, né? É possível que eles levem a uma obesidade sarcopênica por causa da inibição da síntese? Isso já tem... Porque tu tá inibindo o mTOR e tu tá superativando o FOX. A gente vai falar sobre isso também. Isso tem relatado em estudo observacional no hospital? Não sabia o que dizer. Mas assim, mecanisticamente é totalmente viável. Muito boa essa correlação, viu? Regulação metabólica das células satélites. Eu tenho uma célula satélite quiescente. O que ela utiliza? Beta-oxidação. Ela está ali de boa, gente. Ela não está ativada. Ela precisa de pouco ATP, ATP em longo prazo. Ela usa ácidos graxos, tá? Agora, ela ativou via glicolítica e ela passa a produzir muito acetil-CoA. Para quê? Para regular a acetilação de estonas, mais um mecanismo epigenético, tá? Sempre que vocês ouvirem falar ativação celular, vocês pensem em glicólise. Sempre. Pensem em geração de espécies reativas. Sempre. Qualquer ativação celular, cadeia respiratória vai gerar mais espécies reativas, via glicolítica, a principal forma de fonte de ATP. Tá? Isso é muito comum. E esse que a gente está vendo aqui, ó. A célula ativada, né? Esse A é activated, tá? Stem cell. Ou satélite cell. Acho que é satélite cell, que quer dizer aqui. Então, aumenta a produção de espécies reativas e a via glicolítica superativada para produzir ATP. Muito bem. Agora, como é que estão as células satélites em diferentes idades? Aqui eu tenho área transversal das fibras, ou seja, tamanho do músculo, né? Área transversal, por idade, de 0 a 18 anos. O que acontece com as minhas fibras do tipo 1? Então, aqui, ó, fibras aeróbicas, vão aumentando de tamanho, né? A gente está crescendo, bebezinho, primeira infância, adolescência, até 18 anos. E as fibras do tipo 2 crescem um pouquinho mais, né? Fibra do tipo 2 cresce um pouquinho mais. O que acontece com o número de células satélites por fibra muscular, por célula, tá? Aumenta também dos 0 a 18 anos. Agora, vejam só, se eu dividir isso aqui por isso aqui, o que acontece? Eu tenho esse gráfico. Aumenta muito mais o tamanho da fibra do que o número de células satélites por fibra, né? Então, dos 0 aos 18 anos, o que eu tenho é uma diminuição do número de células satélites por milímetro quadrado da fibra. Ou seja, eu tenho muito mais células satélites num bebezinho que está em desenvolvimento, que está formando a musculatura. Isso já vai se esgotando aqui na primeira infância, ó. 0 aos 2, 4, olha só. E aí depois começa a estabilizar, ó. Agora vamos ver num adulto, de 20 a 90 anos, tá? Vai esse gráfico aqui. Área transversal da fibra. Fibra do tipo 1 praticamente não muda. Fibra do tipo 2, o que acontece? Diminui muito o tamanho da fibra. Se forem indivíduos não treinados, tá? O que acontece com o número de células satélites por fibra muscular? Fibra do tipo 1 diminui um pouco. Fibra do tipo 2 é a que a gente quer hipertrofiar, né? Diminui muito, gente. Como é que a gente resgata isso aqui? Fazendo exercício, tá? Mas eu vou mostrar no próximo slide. O que causa esse envelhecimento? Disfunção mitocondrial, ó, aged satellite cell. Disfunção mitocondrial, aumento de espécies reativas, diminuição da autofagia. Diminui a autofagia, começa a acumular um monte de proteínas mal dobradas dentro da célula. Eu tenho diminuição da linhagem de células satélites, diminuição da expansão e da autorrenovação, ou seja, menos, ainda precisa estar gravado. Menos, faça um corte aí, eu nunca falo isso, é verdade, pior. Menos células se renovam, gente, menos células voltam a ser células tronco, tá? Diminui o processo de diferenciação também.
e estímulo, então, da senescência. Tá? Vocês vejam que isso está associado ao ambiente sistêmico envelhecido, a miofibras envelhecidas, a matriz extracelular envelhecida, as FAPs envelhecidas, ao sistema imune envelhecido. Elas reagem a todo esse ambiente. Tá? Agora sim, como é que eu recupero isso? Fazendo exercício. Tá? Esse estudo aqui, gente, ele foi feito com idosos e já tem outros estudos replicando, tá? No semestre passado, eu fui num congresso no Chile e lá tinha um grupo de pesquisa que trabalha na Patagônia chilena. Então, bem lá no sul mesmo do Chile, aqueles lugares que a gente nem ouve falar dos estudos que eles publicam às vezes, né? E eles replicaram esse estudo aqui com indivíduos de 90 anos. Tá? Imagina, lá na Patagônia as pessoas vivem bem, né? Fazendo exercício até os 90 anos. E esse grupo aqui é um grupo de 51 idosos, de 71 mais ou menos 6 anos. Eles fizeram um treinamento de 12 semanas, com um aquecimento de 5 minutos no ciclergômetro, seguido de 4 séries do leg press e do leg extension, seguido de um desaquecimento, então do cool down, tá? 5 minutos no ciclergômetro. A amostra da biópsia muscular pós-intervenção foi retirada da perna 4 dias após a última sessão de exercício, ou seja, não tinha mais efeito agudo, tá? Já era um efeito estabelecido. Olhem só, área da fibra muscular antes do exercício, fibra do tipo 1, fibra do tipo 2. Depois das 12 semanas de intervenção, aumentou fibra do tipo 1, aumentou o tamanho da fibra do tipo 2. 12 semanas, gente, são só 3 meses. E a gente já tem um impacto desses aqui. Número de células satélites por fibra muscular. Olha a diferença que a gente tinha antes. Olha o efeito que a gente tem depois. Recuperação do número de células satélites nas fibras do tipo 2. O que é responsável por essa hipertrofia que a gente está vendo aqui também. Ou seja, nunca é tarde para começar a fazer exercício. Né? Isso que é algo mais importante a gente tirar aqui como, né, resultado final. Que horas são? Temos tempo ainda. Olhando para essa rede social celular que a gente tem aqui, a gente falou muito das células satélites até agora, mas a gente também tem FAPs, a gente tem fibroblastos, a gente tem células do sistema imune, a gente tem células do sistema imune, desculpa, células do sistema imune estão aqui. Células do sistema circulatório e também a gente tem os pericitos. Como é que essas células, então, elas vão reagir? Progenitores fibroadipogênicos, eles vão ser reguladores, né? Da massa muscular, da manutenção da massa muscular, indução da miogênese, produção da matriz extracelular, recrutamento das células T regulatórias, estabilização dos vasos sanguíneos, vão também ajudar na remoção de debris e a gente também tem alguns marcadores aqui de patologias, como condrogênese, osteogênese, adipogênese e fibrogênese. Então, eles também estão envolvidos em situações patológicas, não apenas em situações de recuperação, em situações fisiológicas. Os FAPs, então, são não miogênicos, ou seja, não dão origem a miócitos, não dão origem a fibras musculares, e dão origem a fibroblastos e adipócitos, dependendo dos sinais do sistema imune inato, que regula a atividade de eosinófilos e macrófagos anti-inflamatórios logo após o dano tecidual. A sinalização de interleucinas, especificamente interleucina 4, que é proveniente de eosinófilos, promove a proliferação de FAPs e restringe a progressão de FAPs para adipócitos, ou seja, faz com que eles progridam para fibroblastos, impede que eles progridam para adipócitos. Foi recentemente demonstrado que os fibroblastos se fundem com o músculo esquelético, uma característica que permite a transferência de mRNAs específicos de fibroblastos, que facilitam a transição da fibra para os seus locais de fixação tendínea. Isso aqui acontece onde, gente? Onde a gente tem lesão de tendão, tá? Então, foi o que a gente estava falando na aula passada. Quando a gente tem regeneração de tendão, a gente tem, inclusive, essa junção entre fibroblastos e músculo para formar o tendão. É uma célula diferenciada, tá?
Os FAPs também mediam a remoção de tecidos necróticos após a lesão e estimulam a diferenciação miogênica e a expressão dos genes MRF por precursores musculares. A gente vai falar mais desses genes. Os FAPs, então, eles podem ser regulados para uma situação onde a gente tem uma hiperativação dos fibroblastos e uma proliferação excessiva e uma deposição excessiva de matriz extracelular, tornando esse tecido fibrótico. A gente também pode ter uma situação onde eu tenho um excesso de tecido adiposo infiltrado, que é quando eles vão se transformar em adipócitos, tá? Ou então eu posso ter uma situação, e aí vocês vejam aqui, que é direcionada pela dieta e por estratégias farmacológicas para a gente ter uma melhora da recuperação. E aí vocês vejam que interessante, aqui eles utilizam como dieta low protein diet, uma dieta com uma diminuída quantidade de proteínas. E vai resultar num estímulo da autofagia, um aumento dos níveis de glutamina, porque a gente tem bastante glutamina nas fibras musculares, e o estímulo, então, da transformação de glutamina em alfa-cetoglutarato. Interessante, né? Interessante. A metformina é um medicamento, né, para tratar diabetes tipo 2. Ela atua via ativação da MPK, estimula o PGC1-alfa e estimula a oxidação de ácidos graxos para a formação de acetil-CoA. Tá? E aqui a gente tem também Short Term High Fat Diet, ou seja, é uma dieta cetogênica, na verdade, né? Com essa dieta cetogênica, a gente tem um estímulo de aumento da regeneração muscular. Tá? Interessante. Ali onde tem metformina, Sim. Poderia ser IGF-1 também, aplicar IGF-1. Aí o que acontece? Como é que tu faria essa aplicação? Ah, não sei. Eu sei que os bodybuilders fazem. Eu não sei mesmo. IGF-1, qual é o efeito que ele vai ter na musculatura? Vai aumentar a massa muscular, né? Aumenta a regeneração. A gente viu aqui, né, que ele é responsável pela ativação das células regulatórias também. Aumenta a regeneração. Mas não é legal, tá? Não é legal. Parece legal. Não é legal. Matriz extracelular, então. As interações dinâmicas dessa matriz extracelular com cada tipo de célula no tecido ocorrem através da degradação enzimática e remodelação por proteinases, incluindo metaloproteinases da matriz. As proteínas da matriz mediam a adesão e a fixação de células troncomusculares, o que significa que a matriz media as respostas das células satélites à atividade mecânica e às perturbações do tecido. Ou seja, como é que a matriz extracelular ela vai, de certa forma, fazer essa transmissão da energia, né, da força que a gente tem nessa modulação mecânica realmente da contração muscular. Esse conhecimento trouxe a biomecânica, a engenharia de tecidos e a produção de andaimes tridimensionais em nanoescala para o campo da terapêutica para a regeneração muscular. Então, nesses casos, né, que a gente comentou, onde tem danos muito intensos, se utilizam como se fossem andaimes, né, musculares. São tecidos, né, biotecidos, que se inserem no tecido muscular para formar como se fosse uma rede, né, para que ali se depositem as células e elas tenham, digamos, um direcionamento, um guia para onde tem que se recuperar o tecido muscular. Mas é para coisas muito, uma base. Mas é só para lesões muito intensas, né? Muito, muito grandes. E, obviamente, vocês imaginam que isso não é algo que a gente vai encontrar assim em qualquer clínica, né? São situações muito, muito específicas. Mas sim, tem vários campos de desenvolvimento, a gente vai ver ali no final alguns exemplos. Vascularização. A vascularização ela é crítica, né, para a regeneração. O plasma ele carrega tanto fatores sistêmicos potentes, então fatores de crescimento também, né, proteínas, hormônios, citocinas, enquanto que a perfusão remove os produtos residuais e transporta os glóbulos vermelhos, né, remove eles ali também. As células satélites musculares, que pode ter ocorrido, né, algum tipo de hematoma. As células satélites musculares, em particular, sobrevivem à perda de suprimento vascular e à isquemia local e recrutam ativamente células endoteliais
no seu nicho durante esse processo, então, de regeneração. Mais uma vez, né, essa interação que existe entre a célula satélite e o endotélio, né, para que a gente tenha a regeneração vascular. Óxido nítrico e regeneração. Aqui é o momento onde a gente pode aplicar o óxido nítrico. A concentração, então, de óxido nítrico e a ativação da via do óxido nítrico com GMP cíclico contribuem para a regeneração ou crescimento muscular, atenuam a distrofia e previnem a atrofia. Então, com o dano muscular, né, a gente vai ter o processo de degeneração e o óxido nítrico, então, ele faz parte desse processo inflamatório, né, ele é liberado pelos fagócitos, os neutrófilos e os macrófagos, mas o óxido nítrico também ele é responsável pela ativação de células satélites e ele induz a proliferação dos mioblastos. Então, por isso que também ele tem esse papel positivo no processo de recuperação. Então, o suco de beterraba para o terceiro dia também pode ser uma boa ideia, tá? Terapias de recuperação muscular para a gente finalizar, então. Uma das que certamente todo mundo já fez foi: tô com dor no lugar e vou botar um gelinho, né? Quando é que a gente bota um gelinho? Em seguida. Por quê? Para retardar esse processo inflamatório, para causar vasoconstrição. Basicamente é isso. Fato é, funciona ou não funciona, gente? Qual a experiência de vocês? Funciona. Pelo menos tem um efeito placebo momentâneo, né? Tem efeito placebo momentâneo, não sente tanta dor, né? Mas é muito momentâneo. Tu não vai ficar com gelo 1 hora seguida, né? Geralmente é 20 minutos, tira 20, bota mais 20, tira 20, bota mais 20. É assim que funciona o processo. É muito localizado, né? O que a gente vê em atletas, em grandes clubes, em banho de gelo? Isso é muito comum. Quando a pessoa acaba uma maratona, acaba um treino muito longo, até aqui em Porto Alegre, todo mundo faz isso, né? Acaba o treino, entra numa banheira de gelo. Quanto tempo a pessoa passa dentro dessa banheira de gelo? 5 minutos. Acabou-se. Não tem como ficar mais do que isso. Tu vai morrer de hipotermia, né? Então, serve para alguma coisa? Ele vai retardar momentaneamente o processo inflamatório. Momentaneamente. De novo. Não tem um efeito muito importante. Ou uma banheira de nitrogênio líquido, menos 128 graus Celsius. Se faz isso? Sim, gente, se faz isso. Existem grandes clubes de futebol, por exemplo, tem esse tipo de estratégia, tá? Agora, funciona ou não funciona? Olha só, esse WBC aqui vem de Whole Body Cryotherapy. É este aqui, ó. Este aqui. Quanto tempo a pessoa passa? 4 minutos. Ali dentro. De menos 85 a 140. As recomendações atuais para o uso de imersão em água gelada sugerem um protocolo, até mais, é o que eu falei, 10 a 15 minutos a 10 a 15 graus. Ou seja, não é gelo puro, tem ali, tá? Gelo com água, para a temperatura ficar nessa temperatura, né, de 10 a 15. Para promover uma recuperação eficaz, enquanto uma dose de 1,1, ou seja, 11 minutos a 10 graus, é necessária para reduzir significativamente a temperatura do tecido muscular. PCM, Phase Change Material, que é aqueles gelinhos que a gente coloca, que é tipo um gel, sabe? Que a gente coloca na geladeira e depois a gente coloca no local da lesão, né? Não é gelo, é um gel. E ele vai manter a temperatura e ele diminui a tendência a queimar a pele, tá? Ao invés de usar gelo. Esses são de 3 a 6 horas, essa temperatura de 15 graus. Tá? Então, bota um tempo, tira, bota um tempo, tira, bota um tempo, tira. Agora, quanto ao dano, o gelo, não se sabe se funciona bem, não tem dados, não tem dados, não tem dados. Soreness, o que é isso aqui? Aquela dor que a gente sente 24 horas depois. Tá? Gelo, não tem efeito. Aqui parece que sim, ó, diminui a liberação de creatina quinase, diminui o rompimento de células. Tá? Para strength é força. Aqui a gente tem uma melhorazinha no, né, quando é muito localizado. A gente só vai usar isso aqui também quando é muito localizado. Os outros não tem efeito nenhum. Recuperação funcional. Não tem dados? Parece que sim, não tem dados. Inflamação. Não tem dados. Pode ser, alguns estudos mostram que sim.
não previne o processo inflamatório. Por quê? Porque o processo inflamatório é 1, 2 dias depois. Tá? Metabolismo, não tem evidências, tá? Ou seja, gente, é muito pequeno o efeito que efetivamente tem. É mais um efeito placebo do que um efeito real, tá? Mas se vê tanto isso, né? Se vê muito. Mas o efeito placebo funciona mesmo. Mas quando a gente estiver falando de tendão, de articulação, de fáscia, também não tem esse efeito. Aqui a gente está falando de regeneração muscular, tá? Tá interessado nessas outras coisas, pode te mandar um artigo. Eu estava pensando em, por exemplo, síndrome da banda vertebral e a dor pós-exercício, pós-corrida. Isso funcionaria o gelo? Também não. São outros mecanismos que são relacionados, tá? E aí tá muito mais relacionado à nossa excepção, tá? Que a gente não vai entrar aqui. E botar coisa quente. Quando que a gente bota coisa quente? Depois, com dias. Pelo menos um dia depois. Tá? No dia não, de jeito nenhum. Tu vai intensificar o processo inflamatório. Tá? Ô, prof, e aquelas salombas? O que tem em salombas? Eu acho que é um negócio tipo refrescante, assim, não é? É pra aliviar é muito limite. Gelado, mas eu acho que tem. Anti-inflamatório. Tem anti-inflamatório. Esses anti-inflamatórios passam numa concentração adequada pela pele? Pouco. Tá? De novo, quer usar salombas? Depois, passou 2 dias, continua com dor, usa. Antes não. Tá? A não ser, gente, e aí é importante, ó. É importante diferenciar lesão, dor muscular pelo exercício, né? De uma lesão, algo que vocês estão com uma dor descontrolada. Vocês estão entendendo? Né? Uma coisa é a lesão que o organismo consegue se recuperar. E aí vocês têm que deixar aquele processo inflamatório natural. Outra coisa é muito intensa, eu não consigo aguentar a dor. Aí é diferente. Porque daí não é só uma lesão muscular pura. Provavelmente vocês têm um processo inflamatório muito mais intenso e talvez vocês precisem de uma ajuda médica no início. Né? Bom, que outras terapias de regeneração a gente tem, então? Utilizando engenharia de tecido, modificação genética, topografia com scaffolds, que foi então isso que a gente falou de colocar algum tipo de biomaterial cirurgicamente mesmo, né, no tecido para recuperação, condicionamento mecânico, estimulação elétrica, utilização de fatores de crescimento e utilização de outras pequenas moléculas. Então aqui tem alguns exemplos, ó. Então quem são os targets, né? Macrófagos circulantes. Pode-se utilizar nanopartículas contendo interleucina 4, interleucina 10. São moléculas regulatórias, no caso interleucina 4, anti-inflamatória, no caso interleucina 10. A interação célula-matriz extracelular, são utilizadas nanofibras que vão fazer eletroestímulos, vão estimular as células satélites a regenerar o tecido. Drug delivery, com nanopartículas, então se coloca substâncias terapêuticas diretamente, né, nessas nanopartículas, elas vão aumentar a captação delas pelas células musculares. Exossomos contendo microRNAs. Já está se estudando isso. Mioblastos como alvos. Se pode fazer implantação. Isso aqui, gente, é terapia celular com células satélites. Imagina, que já se faz em termos de pesquisa, né? Mioblastos isolados, né? Se faz cultura primária de mioblastos e se ativa eles em placas de cultura e se infiltra eles no tecido para a recuperação do tecido. Olha as coisas que Deus faz. Future targets. Isso aqui são present targets, ou seja, coisas que já estão sendo utilizadas em termos de clínicos. Aqui são futuros. Então, a gente tem como alvos aumentar a polarização dos macrófagos para M2, para promover a regeneração do tecido no timing correto. Ativar os progenitores fibroadipogênicos para que eu tenha homeostasia, reparo e não tenha atrofia muscular. Ativar a angiogênese. Ativar a produção também de células e a regeneração, né, de células
satélites musculares, aumentando a interação delas com o tecido. Ativar a junção neuromuscular, a regeneração do motoneurônio, coisa que a gente não chegou a falar aqui, né? Pensando realmente na inervação. Porque, claro, que pode ter também alterações de inervação, né? Com essa lesão. Então, ativar esses processos de inervação. Aqui tem um videozinho complementar, se vocês quiserem olhar sobre este assunto. E para essa aula, então, como vocês podem ver, não foi utilizado nenhum livro, né? Só material realmente de artigos. Não tem material de livro sobre esse assunto, tá? Não tem nenhum livro. Mas eu acho que é muito importante vocês entenderem, até porque nutricionalmente vocês têm como intervir também. Tá? Acho que esse é o ponto principal. Mas para vocês intervirem nutricionalmente, vocês têm que entender todo o processo, né, muscular que a gente precisa. Muito bem, gente. Fechamos, então, aula 1 de sistema imune e exercício, aula 2 de regeneração muscular. Com isso, a gente fecha esse mini bloco. Quinta-feira, a aula é assíncrona, porque eu estarei dando aula no Rio de Janeiro, tá? Que chique. Não, gente, esse segundo semestre de 2024 eu tenho um monte de trabalho. Podia levar mais tempo. Olha. E aí, mas essa aula é online, só que amanhã toda. Vai Então eu vou online também. Vai dar aula sobre o quê? Vou dar aula de bioquímica de exercício. Mas é numa disciplina de fisiologia endócrina. E ela começa às 9 da manhã e vai até o meio-dia. Então é amanhã toda. Não tinha opção. Horas e é qual curso? É um curso de pós-graduação da UERJ, e aí tem uma disciplina que é fisiologia endócrina. E aí ela fala sobre tudo, inclusive, daí eu vou dar aula a parte de bioquímica, mas direcionado para o exercício, adaptações metabólicas do exercício. Então é meio que um conjunto assim, de tudo que vocês veem aqui também, né, mas mais direcionado para a disciplina de fisiologia endócrina. Acho que vai ser bem legal. Obrigada. Estou me preparando, não estou nem com a aula 100% pronta ainda. Mas agora já melhorou, viu? A voz 100%. Eu disse, o que eu precisava? Descansar. Descansar. Foi descansar e a voz voltou. Nada. Obrigada, Laís já foi embora.